IDS. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a... Indicador da Semana. E hoje, senhoras e senhores, estamos comemorando o aniversário de 10 episódios deste podcast. Para quem nunca escutou este programa maravilhoso, durante a semana, eu e o Lucas, a gente fica vasculhando a internet, procurando informações, indicadores, dados, que nos chamou a atenção, que ficaram traumatizados na nossa memória. Algo curioso, espetacular. E a gente, de alguma forma, mastiga isso, mistura com alguns outros indicadores interessantes que a gente achou, e traz tudo agregado para vocês. Tudo isso de graça, sem taxa, sem entrada, sem cura. To all normal, we're gonna say happy birthday to you. This is the battle glue. Happy birthday to you. This is the battle glue. Happy birthday to you. This is the battle Essa semana eu quero falar um pouco de renda das famílias, né? A massa salarial do povo. Saiu um estudo do IDADOS, não sei como é que se pronuncia, que eles construíram a partir da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, mostrando que a maior parte das famílias perdeu entre 10% e 50% da renda do trabalho, né? Ou famílias da classe média, né? Famílias com renda mensal entre R$ 3.300 e R$ 6.000, que pela metodologia desse estudo são consideradas classe média, né? Não quero entrar nesse tema polêmico do que é a classe média, e são formadas por 2 adultos e 2 filhos, né? A da PNAD, no caso, é essa. Então, essas famílias estão observando uma redução nas suas rendas, né? 20% desse grupo teve entre 50% e 80% da sua renda familiar evaporada. 10% desse conjunto viu a renda cair entre 80% e 100%, né? Isso vindo já de um período de uma estagnação histórica no crescimento dessas rendas. E agora, esse agravante, né? Com a diminuição da população ocupada, né? A gente está com números gigantescos de desemprego, subutilização e desalento, que afeta diretamente essas famílias, direta e indiretamente. Diretamente através da perda de empregos e indiretamente através da redução do consumo, né? Às vezes esse cara pode trabalhar num açougue, numa mercearia, e aí a clientela some, né? E aí esse cara perde o emprego, ou ele era o dono do negócio, bom, não sei. Esse consumo agregado, reduzido, com certeza afeta indiretamente essa fatia da população. Os gastos desse grupo representam a maior parte do consumo dos produtos que entra nas casas, né? Eu quero falar um pouco de propensão marginal a consumir aqui, que é um conceito de economia, né? Observe, alguém por ser mais rico, né, ele não vai consumir mais feijão, mais sabonete, mais sabão em pó, né? No limite, ele vai comprar produtos mais caros, né? Isso em economia se chama propensão marginal a consumir. Não é porque a tua renda tá crescendo muito que tu vai comprar mais papel higiênico, sabe? Vai tentar migrar para produtos de luxo, mas tu não consegue consumir um volume maior deles. Quer dizer, algumas pessoas tentam. Isso basicamente significa que pessoas com mais dinheiro tendem a investir partes crescentes da sua renda, enquanto pessoas com menos dinheiro consomem mais ou a totalidade da sua renda. E aqui é bem perto do que a classe média está passando, né? Em que esse pessoal compra muito do que a indústria e serviços produz, e agora a gente está observando um impacto tremendo nessa fatia da população. E que isso vai subir para as outras classes através dessa forma. Em que aquele cara que está no escritório lá vai começar. O cara está trabalhando, sei lá, na Lenovo, ele vai ver que a classe média não está mais comprando os notebooks deles. E aí talvez o emprego dele já não seja tão necessário. Vai começar a se propagar pela economia, já deve estar se propagando. É como uma reação em cadeia, né? Começa lá embaixo, daqui a Uhum. pouco vai afetando quem tá mais em cima, até que quando afeta o grandão lá, que é o chefe de um conglomerado de empresas, aí ele sim vai tomar alguma medida drástica, né? Para tentar retomar essa demanda, esse aquecimento. Ou manter o negócio dele superavitário, né, dando lucro, de alguma forma, nem que seja cortando produção. Exatamente, diminuindo a produção e acaba gerando mais, ainda mais desemprego
É uma bola de neve na economia esse fator. Vendendo ativos, né, desmanchando, capital humano, né, porque essas empresas acabavam contratando capital humano muito específico, desmanchando o capital humano, né, porque essas empresas muitas vezes estão com trabalhos muito específicos ali, que não tem uma outra aplicação ou até mesmo para a empresa, né, um conhecimento específico da empresa que tu acaba perdendo. Aqueles funcionários que começaram a trabalhar, começaram no mercado de trabalho em uma empresa e se especializaram naquilo que ele faz, aí eles vão ter dificuldade ainda mais depois para começar tudo de novo. Esse custo de recolocação é alto, ainda mais no cenário de desemprego alto, né. E somado com essa tendência das empresas sempre buscarem profissionais que já estão contratados, né. Isso eu acho que é talvez uma das falhas de mercado que a gente tem no mercado de trabalho, em que as empresas dão preferência para quem já está contratado, aí tu acaba criando 2 mercados, né, um de pessoas que estão desempregadas, e às vezes tu tem pessoas que recentemente ficaram desempregadas depois de estar empregadas por 10, 15 anos, e por estar desempregado ele perde um pouco do acesso. E aí isso gera um mercado que paga salários maiores e compete pelos mesmos empregados, entende? Sim, entendi. Isso é o que acontece muito mesmo. E aparentemente não tem uma forma de solucionar a não ser mudar as culturas das empresas, né? Que ao invés de procurar um funcionário já maduro, procurar por funcionários novos que eles possam desenvolver ao longo do tempo. Mas aí volta para o outro problema que a gente falou antes. Quem sabe isso não é uma estratégia que as empresas que vão sair mais forte dessa crise vão seguir, de abusar dessa contratação, porque é uma mão de obra que tu vai conseguir contratar num preço menor, né. Sim, que pode vir a render muitos lucros para a empresa, né? Esse sofrimento da classe média traz consigo grandes dores para os produtores, por causa dessa redução grande na demanda que a gente acabou de falar, né, que acaba sabotando o crescimento da atividade, com o prolongamento da pandemia e com essas famílias gastando menos no fim do mês. Com isso a gente vê menos consumo e daí segue essa redução de investimento dos empresários, né, então o efeito não é só nos ativos presentes, que os empresários estão empregando, não é só na quantidade de capital e trabalho que os empresários estão empregando hoje, mas também é uma redução no investimento, que por muito tempo vem sendo a aposta do governo para sair dessa estagnação que a gente está vivendo já há 10 anos. Vem uma diminuição do investimento e com isso segue uma diminuição na criação de vagas de emprego, aliado a uma capacidade ociosa grande. Agora repare, o aumento no preço das commodities, aliado à desvalorização do dólar, coloca os brasileiros em uma situação delicada para competir por alimentos com o resto do mundo. Observe o consumo de carne no Brasil. Recentemente ele alcançou o menor nível em 25 anos, e a gente está vendo valores recordes da arroba do boi gordo. Junto com isso, a gente está tendo essa queda da massa salarial que a gente acabou de comentar, em termos absolutos e em termos relativos, ou seja, esse salário está caindo, só que ele também está caindo mais do que o resto do mundo. E aí isso dificulta a competição do brasileiro por alimentos. Essa alta da carne bovina leva o brasileiro por procurar opções mais baratas, né? Que são o que a gente chama em economia de bens substitutos, como frango e suínos, que tem salvado o mercado apesar da alta expressiva que a gente viu no preço do milho, que é ração para esses dois, é insumo para esses dois produtos, é ração para eles. Além disso, né, o consumo de ovos, que a gente quase não exporta, chegou ao maior nível em 20 anos. Né, a gente está vendo uma alta no preço da carne de 35% para o consumidor nos últimos 12 meses, enquanto nos ovos a gente vê uma alta de apenas 17%. 17% nos ovos, a proteína animal mais barata do mercado. O efeito dessa diminuição no consumo de carne leva a uma ociosidade na indústria, né. O efeito dessa diminuição no consumo de carne leva a uma ociosidade na indústria produtora de 40%, uma vez que o resumo caiu drasticamente e não são todos que têm a licença para exportar e conseguir se virar no mercado externo. Eu me pergunto eu me pergunto se qual que será o efeito disso na forma que o eleitor vota, né. Como que o preço dessas carnes, o preço dessas comidas afetam a tomada de decisão do eleitor. Bom, pessoal, hoje eu vou falar sobre um assunto que está em linha também com o que eu falei no último episódio do Indicador da Semana, que tem a ver com
novos meios de pagamento, novos meios de transacionar dinheiro através de sistemas que não são os que a gente já conhece. Quase um ano depois de surgir a possibilidade de transacionar dinheiro através do WhatsApp, o Banco Central finalmente aprovou o funcionamento das transferências financeiras dentro desse aplicativo de conversa. Isso quer dizer que, além dele ser um aplicativo de conversa, o WhatsApp também pode ser a sua carteira virtual. Olha só que legal. Eu lembro, tá rolando um papo assim no ano passado, né, que eles tinham implementado esse serviço, mas ele durou um dia só, né? O Bacen mandou os caras encerrarem, tu lembra? Eu me pergunto se isso teve alguma coisa a ver com a implementação do Pix, né? Lançar essa solução do Facebook antes do Pix fosse um tiro no pé pro Banco Central. E pra gente, talvez, né? Eu acredito que tu tem razão, mas não tem como dizer ao certo se foi esse o principal motivo que levou a decisão do Banco Central de barrar os pagamentos via WhatsApp. Mas eu me lembro bem quando isso aconteceu. E acontece que o Banco Central alegou que para um novo serviço de pagamento entrar em vigor no país, no Brasil, ele tem que passar por uma aprovação do Banco Central e precisa se encaixar numa quantidade de normas estabelecidas por eles. E ano passado, de acordo com o que foi relatado, o WhatsApp ainda não se encaixava nessas normas. E foi só recentemente que foi aprovado, que o serviço foi aprovado pelo Bacen. Ah, sim, são as normas, né? Sim. Nossa, que coincidência, né? Bom, eu acho que o Banco Central deu muita sorte nesse caso, então, né? É, ele deu muita sorte que o WhatsApp não entrou e acabou com o Pix, né? Sim, sim. Não seguiu as normas. Exatamente. A primeira coisa importante de se falar, para quem ainda não sabe, é que o WhatsApp ele é uma empresa do Facebook. Em 2014, o Facebook comprou o WhatsApp por uma bagatela de 90 bilhões de reais em valores atuais. E agora, 7 anos depois, o app de mensagens começa aos poucos a compartilhar dados com o Facebook. Eu até me lembro de receber uma mensagem, não exatamente quando, mas ela informava sobre mudanças nas políticas de privacidade que estavam prestes a entrar em vigor no WhatsApp. Ah, todo dia eu sou lembrado disso aí, eu ainda não aceitei esse trem. Eu quero ver o que que vai acontecer, né? Mas eu acho que eles querem compartilhar os dados, né? Porque a plataforma que vai fazer essas transferências é a plataforma do Facebook, né? Eles vão ter que passar esses dados por lá, certo? É, corretíssimo. É exatamente porque é através do Facebook Pay, a plataforma de pagamentos do Facebook, que as transações vão ser realizadas. Então, esse é o motivo pelo qual o app precisa compartilhar os dados dos usuários. E o Facebook Pay ele se assemelha ao Samsung Pay, o Apple Pay, o Google Pay, que são as soluções que essas Big Techs desenvolveram para que os clientes cadastrem seus cartões de crédito para que quando chegar o momento de fazer uma compra de um produto ou de um serviço que é disponibilizado nessas plataformas, você não precise utilizar o seu cartão de crédito físico, você só vai precisar do celular ou de um smartwatch. Então, onde eu quero chegar com isso? É que como o WhatsApp é do Facebook e o Facebook tem a solução de pagamentos do Facebook Pay, pode ter certeza que a intenção no fim das contas vai ser fazer com que você cadastre os seus cartões lá no Facebook Pay. Não, e detalhe que os caras vão ter informação de dados de transações e compras de um número muito grande de usuários, né? Um diferencial do Facebook em relação às outras empresas que tu citou é o WhatsApp, né? É esse app de mensagem que é usado por bilhões de pessoas. Exatamente, porém como a gente sabe, esse app ele não é monetizado, né? Qualquer um pode usar ali a qualquer momento e então essa vai ser uma forma deles utilizarem as informações que eles recebem no WhatsApp para conseguir aumentar o seu mercado. E também algo que já é sabido, né? Quanto mais informação uma Big Tech tem sobre você, mais poder ela exerce. Isso funciona desde quando você posta qualquer coisa na sua rede social até quando você coloca os dados do seu cartão. Mas também não quer dizer que os dados vão ser vazados. Aí cabe a cada um fazer a segurança dos seus próprios dados.
a gente pôde observar como esses algoritmos de recomendação estão se tornando cada vez mais precisos. E é justamente porque eles estão acumulando cada vez mais informação sobre cada um dos usuários de seu serviço. Sabe que eu fico um pouco preocupado com essas coisas, porque tu vê, olha o Pix como é fácil de fazer transferências, né. Então, essa facilidade toda ela vem com um risco junto, né, porque agora tu tá carregando o cofre e a chave contigo, né. Tu pode ser assaltado, alguma coisa assim, e o cara transferir uma quantidade brutal de dinheiro pra fora da tua conta, né. E eu me pergunto no WhatsApp, né, quais vão ser os mecanismos de segurança pra esse pessoal que fica caindo nos golpes, né. O WhatsApp já é conhecido, né, por muitas tentativas de golpe e várias delas com sucesso. Então essa realmente é uma incógnita. Talvez o serviço não tenha tanta aderência logo de cara por causa desse fator. E voltando ali no ponto que tu fez sobre a coleção de informação dessas empresas de tecnologia, é sinistro até, né, o volume de dados que eles têm sobre a gente. A gente pensa muitas vezes que acontece coincidências, né, mas na real, o que a gente tá vendo é esses algoritmos trabalhando na sugestão de propagandas. Nunca antes na história, né, da humanidade a gente teve um grupo tão bem pago, com tanto estudo, se dedicando a direcionar propaganda de ti, a extrair dados de ti, a manipular o jeito que tu gasta o teu dinheiro e disponibilizar isso como serviço para as empresas, né. E até, de forma indireta para partidos políticos, né, o que é mais bizarro ainda. É, isso abre uma janela para manipulações de todos os lados, né? É uma grande. Está se tornando algo, assim, para muitos tenebroso. Mas agora, voltando para os pagamentos por WhatsApp. Algo que acontece comigo com certa frequência, e também tenho certeza que acontece com muitos dos nossos ouvintes, é quando tu tá conversando com alguém ali pelo Whats, aí tu se dá conta que tá devendo uma grana pra uma pessoa. Aquela pessoa que te pagou um sushizinho quando tu esqueceu a carteira em casa, né? Aí tu fala pra pessoa, bah, vou te fazer um Pix então. Manda teu CPF aí, ou a chave que tu prefere. E a pessoa manda, tu precisa copiar a chave, abrir o aplicativo do banco, fazer todos os trâmites por lá e no fim compartilhar o comprovante com ela. Então, a gente já faz esse movimento de cobrança pelo WhatsApp e seria muito mais prático se desse para fazer a transferência por ele também. Então, eu acredito que, mesmo com as questões de segurança, esse novo serviço ele vai ter um sucesso tremendo. Ele vai facilitar muito as transferências do dia a dia, assim como foi o caso do Pix, que também veio com essa proposta de facilidade e agilidade nos pagamentos. E como eu disse no último episódio do Indicador da Semana, foi um sucesso enorme, sendo o meio de pagamento instantâneo que teve a adesão mais rápida do mundo inteiro. Agora resta a gente descobrir se o Pix vai ser um fogo de palha, como redes sociais, ou se ele tá aí pra ficar mesmo. Eu sou o Fábio E eu sou o Lucas. e esse foi o Indicador da Semana.